nesse momento chegamos no antigo Colégio São Luís, onde funcionava um colégio jesuíta inaugurado por volta de 1867, que passou por várias reformas e em 20 de janeiro de 1918 instalou-se no prédio um quartel do Exército Brasileiro, segundo Grupo de Artilharia de Campanha Leve. A gente acabou de entrar aqui dentro e já tô vendo aqui de cara alguns canhões. Olha isso, que beleza. Fabricado em 1908, pessoal. Como diz, Itu não é só a cidade dos exageros não, mas também da história brasileira. E essa construção, pessoal, desse prédio aqui, ele é do século XIX. Olha a parede, é tudo de tijolão, bem grande. Regimento de Teodoro, a história do Exército Brasileiro em Itu. Nossa, muito bem organizado, hein? Medalhas religiosas. Olha essa tela. Que linda, pessoal. É uma enfermeira que cuidava dos combatentes. Máscara de gás da década de 1920. Materiais de saúde da década de 1920, pessoal. Olha isso. Olha, tem até sangue ali ainda, ó. Esse aqui é um telégrafo Morse da década de 1940, pessoal. Olha isso. Artefato da Revolução de 1932. O uniforme utilizado pelos voluntários durante a Revolução de 32, pessoal. Aqui algumas fotos dos soldados que lutaram na Revolução de 32. E olha esse fuzil aí. É um fuzil com uma baioneta. A baioneta, essa tipo uma faca, uma lança aí na ponta do armamento, pessoal. Combatente. Essa é a nossa bandeira do estado de São Paulo. E aqui são os combatentes de 1932. Materiais individual utilizado pelos soldados na década de 1920. Materiais cutelaria utilizado em 1920 a 1940. Esse aqui é o uniforme oficial do período de Guerra de Canudos, em 1897 a 1898, pessoal. Depois fizeram mudança, ficou mais moderno. Depois para esse e por último, 1908, esse modelo. Pessoal, eu tô aqui com o Soldado Cruz. Ele vai mostrar um pouquinho para vocês e falar um pouquinho da nossa história da Segunda Guerra. Aqui fica a parte da Segunda Guerra Mundial, né? Ele vai falar um pouco e resumir um pouco da história da Segunda Guerra Mundial para vocês aí, ok? Aqui a gente fala um pouco mais dessa parte da Segunda Guerra Mundial, onde o 4º RUC seria o 4º Regimento de Artilharia Montada, que consistia aqui no Regimento Deodoro, na época ele foi empregado. Foi enviado alguns militares para lá, como podemos ver aqui na imagem, que é a frente do quartel mesmo, os militares prontos ali para emprego.
Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou um efetivo de 25.334 militares para a Segunda Guerra Mundial, sendo eles entre cavalaria, infantaria, artilharia, engenharia e saúde, isso é a parte de comunicação também. Aqui a gente tem um pouco mais explicativo referente à Segunda Guerra Mundial, foi a tomada do Forte de Coimbra, que é bem conhecido também, a gente tem um dia especial, a gente tem formatura referente a isso, que foi quando o Brasil chegou no final da Segunda Guerra Mundial ali, né? Sim. E a artilharia ela foi empregada, que é a minha arma que a gente utiliza para os obuseiros hoje em dia. Ela chegou no final ali da Segunda Guerra Mundial e foi importante porque a gente conseguiu abrir muito acesso, principalmente na Itália, onde estava tendo contenção dos nazistas, onde não podia passar nenhum tipo de especiaria, nenhum tipo de coisa do tipo que pudesse alimentar os italianos. Sim. Quando o Brasil chegou ali, a gente conseguiu conter de uma parte ali da Itália, fazendo que eles, digamos, abrissem caminho, fazendo com que esses mantimentos passassem pela Itália. Como podemos ver aqui na imagem, aqui ó, temos uma linha de frente, basicamente, dos nazistas aqui, e o Brasil, quando ele chegou, a gente conseguiu abrir meio que um buraco aqui, fazendo que os nazistas ficassem apenas reunidos nessa parte, sendo contido pela Inglaterra e Estados Unidos. Sim. Aí voltou a passar tipo de alimento. Ah, tá. Poder ter acesso ao local. Exatamente. Que legal. Aí logo aqui à minha esquerda a gente tem alguns equipamentos pertencentes aos combatentes da FEB. Que foi utilizado na época. Isso, utilizados na época, tá. como a mochila, temos as correspondências que eles mandavam na época, que eram telégrafos, né? E antigamente todas as cartas elas eram escritas, né, pelos soldados ali, detilografadas, e deveriam ter informações curtas, mas informações valiosas, tipo aquela ali, ó. Cartas e telegramas recebidos, muitos agradecimentos. Estou com boa saúde, afetuosos beijos e abraços. Então ele escreveu poucas informações ali mesmo na carta, ali, só para avisar a família que eles estavam vivos. Exatamente. Okay. Ao lado aqui a gente tem uma réplica de uma granada de mão, que é utilizada pelos alemães, com capacete nazista original. Olha. Logo aqui atrás a gente tem um canhão 57mm M1AC, conhecido como antitanque. Equipamento bem pesado, assim, pela estrutura dele, o material dele que é feito. Imagina, só para carregar isso, não imagina o sofrimento. Dois militares para poder disparar desse armamento. E foi um dos armamentos que foi ali reconhecido para destruição de tanques blindados, né? Entendi. Eles faziam rampas com terra, fazendo com que o blindado fosse obrigados a subir ali. Quando o blindado ele subia, eles atiravam na parte inferior do blindado. Sim, que era a parte mais fácil para poder destruir. A blindagem não era tão forte, né? Ele acabava explodindo ali por dentro, os militares lá dentro vinham a óbito. Entendi. Essas daqui foi toda utilizada em trincheiras. Isso, os armamentos foram utilizados em trincheiras. Temos a 45 M3 e a 45 INA. Ambos são os mesmo calibre, porém o Brasil fez um armamento, os Estados Unidos pegou e aprimorou ele, deixando ele mais robusto, né, mais forte ali. Tá. Aí temos a 45 Thompson, né, que é conhecida bastante nos jogos de tiro aí. Sim. E logo abaixo a gente tem uma Martin, que é uma .50. E essa é que é 7. Muito bonita, hein? 7,62mm. Ela tem esses rasgos do cano, por quê? Para resfriar o cano. Na trincheira ali, os militares atiravam até o cano ficar em vermelho brasa, né? Nossa! E se eles continuassem atirando ali, tinha até o perigo do cano estourar ali e a arma ia ser descartada. Entendi. Então ela era uma arma versátil, mas não tão versátil assim em trincheira. Nossa, muito bacana. Temos aqui um extintor de incêndio do quarto RAM da época. Basicamente era colocado pó químico aí dentro e bombeado até ele expelir. Temos aqui ao lado um explosor magnético do ponte. Esse aqui é aquele que a gente vê muito em desenho? Isso, do que... Papaléguas. Isso. Funcional lá, a destruição. Nossa. Do Papaléguas. E a gente tem alguns armamentos também que foram utilizados em trincheiras. Temos um mosquetão e o Mauser, dois fuzis que muitas pessoas falam que são semelhantes, né? Mas já de cara a gente percebe que não é semelhante. Primeiro pelo fato do tamanho, né? Sim, já é bem maior. Uma das diferenças deles também é a parte de engatilhamento do mosquetão ali.
Você percebe que do mosquetão é para baixo, ela é curvada para baixo. E esse aqui O fica... Mauser é para frente. Pra Por frente. quê? O mosquetão antigamente era utilizado pela cavalaria. E como eles utilizavam os cavalos na batalha ali, se eles jogassem um desses aqui nas costas, era perigoso ter até um probleminha ali, bater na costela, coisa do tipo, quebrar um osso. Então começaram a fabricar assim para não ter esse perigo. Claro, batia, mas não tinha tanto perigo. Exatamente. Legal. Temos uma Rock Chicks também, é uma 7mm, particularmente como se fosse uma metralhadora também, e uma Brownie, também uma metralhadora. Porém essas não tem esse furos no cano, né, para resfriar o armamento. Entendi. Logo aqui a gente tem uma imagem montada da comunicação da FEB. Temos um soldado ali com um rádio bem pequeno ali. Olha, na época... Na época era bem pequena. Olha, a antena bem grande, olha, bem interessante. E aqui, essa aqui é uma caixa que participou realmente da guerra ou não? Não, isso daqui é apenas Só uma demonstração. Isso, uma demonstração. Ah, tá, aqui eu falei assim, ó, eu achei que poderia ter participado da guerra, né, pelo estilo que ela tá aí, e tivesse trazido ela pra cá. Então é mais uma demonstração mesmo. Tá. Temos um rádio de campanha aqui. Um militar ali pegando uma .50, só que um pouco mais versátil, porque ela era resfriada à água. Olha, ela não tinha o problema de sobreaquecer ali. então, ela, conforme ela ia tirando, automaticamente ela ia puxando isso, a água. A água é circulando ali dentro. Olha, que legal. Antigamente a comunicação na FEB é muito importante. Por quê? Eu costumo falar isso para as pessoas que vêm aqui no museu. Sem comunicação, não há guerra ganha. É igual em casa, né? Sim, se não tem comunicação com a mulher ali, com a família, não ganha guerra. É verdade. Então a parte da comunicação foi muito importante na guerra, na FEB ali. E os militares, eles faziam esses rolos de fio e espalhavam pelo campo. Dessa forma. Porém, se eu deixasse um fio exposto assim, facilmente o meu inimigo ia lá e cortar o fio, né? Sim. O que eles faziam? Eles enterravam o fio de um ponto ao outro, para ficar meio discreto ali, e aí eles conseguiam manter a comunicação do ponto A ao ponto B. Muito interessante. Isso. Aqui a gente tem meia dúzia de comandantes, coronéis que foram integrantes da FEB, e entre um deles ali um destacou, né? Que é o coronel Valdemar Levi Cardoso, que acabou se tornando o Marechal Levi Cardoso na FEB. Quando ele chegou, ele recebeu esse título. Que foi esse daqui? Exatamente, esse terceiro aí. Aqui é o Marechal... Não, o do lado. Esse Esse é o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Ah, tá. Ele foi militar do exército brasileiro e o primeiro presidente do Brasil. Há 136 anos atrás. 138 anos. Exatamente. Olha. Temos o busto dele ali de bronze. Que é esse daqui, né? Exatamente. Que muita gente confunde essa imagem com Dom Pedro, né? Exatamente. Muitas pessoas acham... Muitas pessoas confundem o cara da barba, né? Sim, exatamente. O estilo dele, né? Que era muito parecido com o Dom Pedro e muita gente confunde. A cidade de Tu pediu que renomeassem o Regimento Deodoro em homenagem a ele, né? Que Deodoro da Fonseca é Regimento Deodoro. Sim. A própria cidade de Tu pediu que renomeasse o nome do quartel para isso. Entendi. Aí a gente apenas adotou e mantive. O nome da onde que a gente está aqui agora. É Regimento Deodoro. É Regimento Teodoro. Isso, Deodoro. Ah, tá. Segundo grupo de artilharia de campanha, Regimento Deodoro. Ah, tá. Ok. Aí aqui a gente fala sobre o comandante de exército, né? O Regimento Deodoro, ele teve o prazer de ter, entre muitos outros comandantes, dois aqui que se destacaram bem, que foi General Francisco Roberto de Albuquerque e General Leônidas Pires Gonçalves. Okay. General Leônidas e General Albuquerque. General Albuquerque vivo ainda hoje. Ele é vivo. Ele é vivo ainda hoje, na cidade de Tu, completou 86 anos recentemente. General Leônidas faleceu em 2015 com 94 anos. 94. Ambos os dois, o nome já fala, né? General de exército. Eles comandavam o exército brasileiro ali até um certo período, fazendo missões de paz ali para manter contato com outros generais de outros países. Sim. Podemos ver uma foto muito importante aqui dos dois, os dois juntos, General Albuquerque. No caso aqui ele era comandante do 2º GAC, ainda, se eu não me engano. Sim. E General Leônidas aqui, os dois juntos. E na mesma foto aqui, eles aqui de novo, aqui no 2º GAC também. Aqui, se eu não me engano, ele estava com o Coronel Albuquerque e General Leônidas. Olha.
Então, os dois sempre tiveram uma parceria ali, sempre andaram logo logo. Logo atrás do senhor a gente tem o bastão de comando. O bastão de comando do General Albuquerque. É uma coisa a mais para diferenciar um general, né? Podemos dizer que tem 4 estrelas ali, que é o general de exército. Que é o sinal do exército mais 4 estrelas. Olha que interessante. E a gente tem o cap do General Albuquerque. Esse aqui? Isso. Como que é o nome? Ele utiliza com a roupa de gala, né? Como podemos ver na imagem dele atrás. Ah, só em ocasiões especiais. Com a roupa de gala dele ali, Olha. eles utilizam. Muito bonito. Aí aqui a gente fala sobre Marechal Levi Cardoso. Marechal Levi Cardoso foi marechal da FEB, foi o último marechal do Brasil. Ele foi comandante aqui na época do 4º Runner. E ele foi para a FEB como coronel e lá foi nomeado como marechal. Sim. Ele faleceu em 13 de maio de 2009 com apenas 108 anos. Nossa. Podemos ver na imagem ali, é uma das últimas guardas em formas dele. Olha aí. Ele foi uma visita que ele teve aqui? Foi uma visita que ele teve aí. Ah, tá. Quando ele faleceu, a família dele doou o fardamento dele ali. Olha a farda dele, A gente pessoal. teve o prazer de colocar uma das medalhas mais importantes aí nele. E olha as medalhas dele. Sim. Tem Não- muitas outras medalhas que ele recebeu, mas Sim. a gente quis colocar umas das mais importantes aí nele. Como que ele foi tanto importante pelo exército brasileiro. Exatamente. Muito. Esse senhorzinho aí. E depois você também vai aquela frase Santa Pua, já ouviu falar? Sem tapu, não. Santa Pua, se eu não me engano, ela é utilizada nas forças aéreas. Que é o símbolo, é um papaléguas em cima de uma granada. Ah, tá. Sim, eu já vi esse símbolo. Exatamente. Ela tem várias traduções, né? Mas a tradução que me explicaram que seria desce o cacete, basicamente. Ah, entendi. Temos algumas fotos de todos os generais aqui. General Albuquerque visitando França, aqui para a missão de paz do Haiti, alguns outros países. O Marechal Levi Cardoso, General Leônidas, algumas imagens genéricas deles aí. Eles estão algumas partes do... Muito interessante. hein? Segundos depois. A gente ficou indo, a gente utilizava os canhões de costa antigamente para bater navios cargueiros ali. Sim. Passando para o sistema Narrit, que ele era transposto ali por bois, carros a bois. Sim. Com o senhor viu o quadro lá embaixo, era utilizado esse tipo de mecanismo. Passamos com o passar do tempo para o sistema Scrump, pesando 1.358 kg ali. Depois para o sistema Schneider, pesando 971 kg a menos, né? Nossa, que De lá em diferença. diante a gente passou para o segundo RO, que foi utilizado o M101. Foi na Segunda Guerra Mundial, utilizamos esse fardamento verde aqui. Que era utilizado esse uniforme Exatamente. nessa época. Totalmente verde. Daí a gente passou em 1972 a utilizar o autopropulsado, o M108, conhecido como tanque de guerra, né? Nessa época já era daqui. utilizado esse obuseiro aí e também a gente dividiu o quartel com antiaéreo, equipamento para derrubar avião. Sim. De 2005 em diante a gente começou a utilizar o Otto Melara, que é o 105mm, 105 esse milímetros. armamento bem mais versátil e moderno, facilmente desmontável, facilmente transposto e um pouco mais fácil de lidar também. Sim. Ao lado aqui a gente tem umas granadas de bocal que eram utilizadas na época, essa foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, já essa é uma mais moderna, e a do meio seria um torpedo, que era jogado torpedo, de... que jogava dentro de um- Exatamente, Pra ele, exatamente, que lá que vai ter barulho. lá veio o torpedo. Chega de 8 a 6, são 6 a 8 km, se não me engano. Nossa. distância dele. Logo aqui a gente Muito tem alguns distante. equipamentos que foram utilizados por um sargento da reserva que fez um trabalho gigantesco aqui com capturas de imagem e graças a ele a gente conseguiu ter muitas imagens aí referentes a todos os campos que a gente passou durante muitos anos. Sim. Temos aqui o uniforme, a guarnição de obuses. Esse seria um tratorista, o nome já engana, né? Todo mundo fala tratorista é trator, não. Esse senhor aqui, ele pilotava o autopropulsado, como podemos ver na imagem aqui. Capacetinho, o corpo tá. pra fora aqui. Então ele Ele pilotava o autopropulsado. que é um tanque de guerra. Exatamente. Tá. Ao lado aqui a gente tem um equipamento antiaéreo, o míssil Wigler 1953. K-38, fabricado em 1953 e é utilizado, se não me engano, em alguns quartéis antiaéreos até hoje. Nossa. Ele pode parecer muito pesado só pelo tamanho, né? Mas ele tem basicamente o peso comparado ali de
um FAL, um parafal. Nossa, legal. Aqui a gente fala um pouco mais sobre a 11ª Bateria Antiaérea, que constitui aqui no quartel também. Ele utilizava os canhões Bofors e reparos múltiplos, armamentos próprios para derrubar avião, tipo de coisa. Sim. E sempre fazia um tiro ali na Praia Grande ou Bertioga, na época. Legal. Aqui a gente já fala sobre missões de paz. O Regimento Deodoro ele teve o prazer de participar de uma das missões de paz em 2013, mandando 65 militares para lá, que foi comemorado dia 29, se eu não me engano, dia dos Peacekeepers, que foram os senhores que foram para lá. Aqui nessa imagem a gente tem 2 militares que esse daqui permanece no quartel ainda, o Sargento Gonzaga. Sim. Ele fez parte da missão de paz e permanece, e o Sargento Pedrosa foi transferido. Porém, o Sargento Pedrosa ele fez ele doou todo o acervo dele pra gente, seja a roupa de passeio dele, caixa de identificação, a bolacha, Que a legal. tag, a medalha e até a boina azul dele, ele doou pra gente, com alguns enfeites ali que o próprio povetiano dava pra ele de presente. Que legal. Aqui a gente tem um uniforme de um Peacekeeper, o uniforme de patrulhamento do Peacekeeper, utilizando o capacete azul da ONU. Logo ao lado aqui no braço dele, acima da bandeira do Brasil, escrito Brasil, porque missões de paz no exterior sempre utilizam algo mostrando basicamente do Brasil, porque a camuflagem só não fala por si. É verdade. Que é totalmente... Tem países que tem um uniforme semelhante a esse, né? Sim, exatamente, a camuflagem é semelhante. Verdade. A camuflagem é basicamente a vegetação do país, né? Sim, sim. Aqui a gente fala sobre GLO, que é Garantia da Lei da Ordem. O Regimento Deodoro participou de 2009 a 2018 de algumas operações do Rio de Janeiro, como o Complexo da Penha, Complexo Alemão, Complexo Amaré, Intervenção Federal no Rio de Janeiro, crise do reabastecimento. Também participamos da Copa do Mundo em 2014, fazendo a proteção ali. Sim. O Garantia da Lei da Ordem basicamente é o exército nas ruas ali fazendo a proteção do público externo, apreendendo produtos ilícitos ou armamento, coisas do tipo. Como podemos ver as imagens militares fortemente armadas ali, empregando armamentos de ponta, como o Guarani, a viatura muito equipada ali. Logo atrás do senhor a gente tem um uniforme utilizado em operações de garantia da lei da ordem, o CDC, que é Controle de Subsídios Civis. É um uniforme ali para proteção do militar, ali tá azul. Que é muito utilizado em campo de futebol, Exatamente. né? Quando tem torcida, essas coisas. A proteção do militar para causar menos danos possível para o militar Sim. ali e ele conseguir conter uma multidão. Pra não precisar utilizar arma de fogo, né? Exatamente. É utilizado Bacana. o escudo de polímero ali, acrílico, e a ponfa, que é feita de borracha. Que é o cacetete. Exatamente. Ah, Vou tá. pegar aqui para o senhor dar uma olhada. Isso daqui a gente chama de tonfa, né? Tonfa. Tonfa. Conhecido como cacetete também. É, eu mesmo É já conheço. articulado, E é bem pesadinho também. Ô, louco. Pessoal, olha, não queira tomar uma dessa aqui, porque ó, é pesado. Bem bacana, hein? Aí a roupa aqui do militar basicamente protege alguns pontos vitais. Olha. Ela é bem dura. Protege Proteção. pontos Sim. especialmente importantes, cabeça, pescoço, ombro, porém, militar não tem que saber apenas vestir, como usar também, né? Porque ela também não protege muitos pontos ali Sim, sim. que podem ser utilizados ali contra o militar. Temos o escudo de acrílico, que é utilizado, ele não é balístico, esse uniforme não é balístico, ele consegue segurar até um tiro de elastômetro, que seria a bala de borracha, né? Sim. Garrafa, pedrada, porém um tiro nisso daqui vai ser fatal ao militar, né? Entendi. Então, Ele é mais pra briga, essas coisas assim. Exatamente, controle de distúrbios civis ali. Sim. Se eu Muito quiser da hora. pegar aqui, Só segura aqui pra mim, deixa eu mostrar aí na... Não sei se ela tá enroscada. passa a mão por dentro, isso. Aí segura aí, agora a ponfa aqui. Olha aí, pessoal, ó. Agora eu tô preparado, hein? Olha aqui, bem pesado, olha. Parece fácil a gente estar aqui com ele, mas é pesado. Além do cara ter que lidar com a briga lá, né? Do pessoal, ainda segurar esse peso e ainda o cacetete aqui ainda. Não é fácil, não. É pesado. E sem dizer que a roupa também deixa a gente meio, né? Não anda perfeitamente. Exatamente. Muito bacana. Ele quebra um pouco da mobilidade ali da pessoa. Sim, com certeza.
Pessoal, eu terminei de visitar aqui o museu junto com o Soldado Cruz, ele explicou um pouco. Só tenho que agradecer a você por Foi um prazer. de ter mostrado aí, ter explicado um pouco pra gente, porque eu sou meio leigo nessa parte da história brasileira, mas ele passou bastantes informações, só tenho que agradecer. Obrigado. Foi um Muito prazer. obrigado. E uma bela arquitetura aqui, muito bacana, adorei mesmo. E é bom que a gente fique até para os jovens aí, para conhecer um pouco da cultura nossa e um pouco da história brasileira, né? Sim. Isso é muito bom. E de fundo lá, pessoal, já tem até um canhão 75mm, né? Utilizado na Primeira Guerra Mundial, na Revolução de 1932. Isso. Muito obrigado. Tudo de Foi um bom. prazer, viu? Prazer é tudo meu. Aqui na cidade de Itu, eu espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo. Infelizmente, pessoal, não deu para gravar muito porque a gente ficou um dia e meio aqui e como a cidade tem muito a oferecer, principalmente na parte histórica, infelizmente o tempo é curto. Mas se você vir aqui, vocês não vai se arrepender. Se vocês gostaram desse conteúdo, pessoal, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente, aí a gente consegue viajar mais e mostrar lugares bacanas para vocês, ok? É isso aí, pessoal, até o próximo e vamos ver qual vai ser nosso próximo destino. É isso aí, pessoal. Então até mais, hein? Tchau!